Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. O 8º dia fala hoje sobre o matrimônio na teologia do corpo do Papa João Paulo II. O Padre Paulo Ricardo vinha nos explicando questões polêmicas, né, Padre Paulo, que a gente já vê hoje na nossa sociedade em abundância. Mas como deve ser, então, o verdadeiro matrimônio entre o homem e a mulher? Bom, a Igreja nos coloca no próprio ritual do matrimônio, né, um roteiro daquilo que devem ser as 4 características do amor de Cristo pela Igreja e da Igreja por Cristo, né? São 4 características. O amor de Cristo pela Igreja é um amor livre, total, fiel e fecundo. Quando tem o ritual do matrimônio, as pessoas vão se casar, o padre pergunta: vocês, ao se casar, irão se entregar totalmente um ao outro, amor total. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Então, livre e espontânea vontade aqui quer dizer que se o amor não for livre, não tem matrimônio. Aquela famosa história do casamento caipira, né? Onde o rapaz vai se casar com o pai da noiva, com a carabina atrás, obrigando ele a se casar. O casamento não funciona, não existe, né? Porque não é livre. Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Sou eu quem dou minha vida. O amor de Cristo, ele é livre. Agora, o amor de Cristo, ele é total, né? É por toda a vida que ele faz isso, né? E ele dá a vida inteira. Jesus desceu e se entregou até a morte, e morte na cruz. A entrega dele, o esvaziamento dele foi total. Então, assim também deve ser o amor entre os dois. Hoje em dia tem essa coisa de, nós vamos nos casar, mas é assim, você mora no seu apartamento, eu moro no meu. Às vezes não precisa chegar nesse extremo. Eu conheço casais que se casaram, mas eles têm uma distinção muito grande entre aquilo que é dele e aquilo que é dela. Por exemplo, no dia que eles se separarem, eventualmente, eles não terão dificuldade nenhuma de saber distinguir. Olha, esse abajur é meu, porque eu que comprei, né? Aquele lençol é seu, porque você que comprou. Quer dizer, não existe uma comunhão. Ou seja, a coisa já começa separada, né? Não há uma comunhão de vida, uma totalidade, uma entrega. O amor de Cristo é livre e é total, né? E essa totalidade evidente, assim, juridicamente falando, não tem dificuldade nenhuma do casal se casar com separação de bens. Isso é somente uma questão técnica, jurídica, porque às vezes é conveniente casar com separação de bens, porque, por exemplo, um tem uma empresa, outro tem outra empresa. Se um vai à falência, o outro não vai. Pelo menos um pode ajudar o outro, né? Não se trata dessa questão jurídica civil, se eles se casaram com separação ou comunhão total de bens. Mas trata-se de uma realidade espiritual, de uma entrega, onde eu não tenho, assim, você se casou, meu irmãozinho, você não tem mais vida, aspas, privada. Você tem a sua vida com sua esposa e a sua esposa tem a vida dela com você. Não tem esse negócio, não, isso daqui é meu, você não entra aqui. O que não quer dizer que um deva dominar o outro. Existe a intimidade de cada um, claro. Por exemplo, os casais, quando vão se confessar, se confessam separadamente, porque o pecado de um é o pecado de cada um. Não existe essa coisa de, nós gostamos de confessar juntos. Eu nunca aceito essa coisa de confissão juntos. Não é adequado. Não é adequado. Por quê? Porque a confissão juntos constrange, né, a uma obrigação de expor os pensamentos, os sentimentos para o sacerdote, para o diretor espiritual, diante do outro. Onde você perde uma certa liberdade até de mostrar os seus sentimentos um pouco desordenados, né? Por quê? Porque nem tudo o que está dentro de mim coopera para o relacionamento do casal. Existem
coisas dentro de mim que são desordenadas e que desagregam o relacionamento do casal. Então, é claro, existe a intimidade espiritual de cada um, mas não existem áreas da vida onde a outra pessoa não entra, né? Existe essa coisa de que nós temos que partilhar a totalidade, né? Eu falo sempre para os padres jovens, né? Meu filho, você vai de férias, você vai se divertir? Então você tem que ter férias de padre. Assim como o casal deve ter férias de casados. Não tem cabimento, na minha cabeça não entra, né? Um casal, um vai fazer férias em um lugar e o outro vai fazer férias no outro. Que vida de casal é essa? Né? Tem que haver essa comunhão, essa totalidade, essa realidade de estar juntos, de pensar juntos, de viver juntos, onde não é um constrangimento, mas é livremente eu me entrego todo. Livre, total, fiel. O amor de Cristo, ele é fiel. São Paulo aos Coríntios diz claramente, né? Deus é fiel, ele não pode trair a si mesmo. Então assim devemos também nós ser fiéis. Se o padre chega lá na hora do casamento e pergunta, vocês vão prometer fidelidade um ao outro? É por toda a vida que o fazeis? Então, essa fidelidade, você tem que saber que existe ali um compromisso e só tem um jeito, Lídice, da gente ser fiel a um pecador, a uma pecadora. É o perdão. Por quê? Porque é evidente que o seu marido, a sua esposa, um belo dia vai pisar na bola, né? Acho que você já viveu isso, né? Também, você tem quantos anos de casada? Vou fazer 15 anos. 15 anos. Graças a Deus. Então, em 15 anos de casado, né, quantas vezes você já teve que perdoar seu esposo? Né? E quantas vezes ele já teve que perdoar você? As pessoas pensam assim, mas nós nunca cometemos adultério. Mas não é isso. O perdão aqui não é só quando tem adultério, mas é o perdão do dia a dia, né? É, sei lá, a esposa que perdoa o marido porque ele ronca. Fazer o quê? Né? É ele que tem que perdoar ela porque ela tem um gosto que para ele é irritante. Então, essas coisas, a fidelidade só é possível entre dois pecadores quando tem perdão mútuo. Você vai prometer fidelidade para sempre, então vai prometer que vai perdoar sempre. 70 vezes 7 vezes, como diz Jesus. E às vezes são nessas pequenas coisas, né, Padre Paulo, que vai se construindo uma fidelidade para que não se chegue ao extremo do que o senhor falou, do adultério, né? Uhum. Porque às vezes o que acontece é que a gente vê muito e às vezes há uma certa pregação da mídia nesse sentido, né? De os casais não precisam necessariamente ser fiéis um ao outro, né? Sim, porque se tem a ideia de que essa realidade da fidelidade matrimonial é uma moral burguesa. Isso é típico da propaganda marxista, né? Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, na década de 40 e de 50, já tinham esse tipo de amizade colorida que a gente tem hoje, né? Essas coisas que, quando elas se alastram no meio do povo, elas foram pensadas muito tempo antes, né? Por filósofos. No caso aqui, um filósofo existencialista, que depois terminou o marxista, Sartre. Ele tinha um relacionamento com Simone de Beauvoir, onde ele podia ir com outras mulheres e outros homens, e ela podia ir com outros homens e outras mulheres. E o negócio, né, tanto faz. Não, isso fere o coração humano, isso destrói o coração humano, né? E, finalmente, a quarta característica, o amor humano, ele é fecundo. Talvez aqui estejamos diante de uma das coisas mais polêmicas hoje em dia. Mas o amor de Cristo é fecundo porque ele disse assim, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância, né? É necessário nós compreendermos que o amor, quando um e o outro se fecham dentro de uma bolha e não produzem vida, ali existe morte, necessariamente, daquele próprio amor. Ou seja, quando o casal não está aberto à vida e à procriação, o próprio relacionamento se deteriora de alguma forma.
né? Então, é por isso que a igreja, profeticamente, acho que a igreja é a única instituição no planeta que ainda bate firme nesse aspecto da fecundidade. Porque filho é bênção para nós. Filho não é uma desgraça, não é uma maldição que vem do céu, mas é algo muito bom de Deus. Por quê? Porque o matrimônio deve ser como o amor de Cristo, livre, total, fiel e fecundo. O que o senhor diria, Padre Paulo, então, para encerrar, aos casais que estão passando por alguma crise, dentro de uma dessas características, né? Não estão vivendo a totalidade, ou não estão sendo fiéis um ao outro, têm dificuldade em aceitar a possibilidade de ter filhos e impedem isso com os métodos, né, contraceptivos. O que o senhor diria para o coração desses casais? Bom, a primeira coisa é a gente compreender que o matrimônio, ele não é fonte de felicidade. O matrimônio é um caminho para andarmos na direção da felicidade que está em Deus. Então, o casal que começa um a olhar para o outro somente, assim, como se você tem que me fazer feliz, o relacionamento se deteriora completamente em cobranças, não é? Porque você quer que a outra pessoa faça você feliz e você sabe muito bem, você não é capaz de dar a felicidade a ela. A felicidade está em Deus. Então, o casal deve ter esse espírito de companheirismo, onde ela é a minha companheira, ele é o meu companheiro e os dois têm como companheiro um ao outro, caminhando na direção do céu. Sabendo que a felicidade quem dará é Deus no céu, não aqui nessa terra. Nessa terra nós nos apoiamos mutuamente. Então esse apoiar mutuamente significa o seguinte: um dia ela cai, um dia ele cai. Se apoiem, né? Sejam pacientes uns com os outros e se ajudem como os sirineus, se ajudem a carregar a cruz na direção do paraíso, e é assim que a gente consegue viver um matrimônio, né, conforme o amor de Cristo pela igreja. Padre Paulo, então vamos encerrar aqui, mas no próximo programa vamos continuar falando sobre a teologia do corpo, né? A gente pode buscar as informações onde, em quais sites, no site do senhor? No meu site, padrepauloricardo.org, você encontra uma série de palestras também em áudio a respeito da teologia do corpo e da família. E ali estão algumas das catequeses, das 129 catequeses do Papa João Paulo II a respeito da teologia do corpo. Você vai encontrar lá também os arquivos para ler diretamente essas catequeses do Papa. Não é? Que Deus abençoe você. Uma alegria nós estarmos aqui juntos toda semana nesse 8º dia. E que essa semana seja cheia de bênção para você e para a sua família. Um bom domingo para você. Até a próxima semana. Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, que tudo que respira louve a Deus.